Tenho 13 anos de casamento e até agora nossa relação sempre foi maravilhosa. Não temos filhos. Isso nunca foi um problema entre nós. Desde o começo, houve uma sintonia que é difícil de explicar. O encaixe perfeito de um beijo, a harmonia de nossas peles, o cheiro que nos atraía. Eram tantas afinidades que parecia que o universo tinha nos feito um para o outro. Porém, havia uma diferença, uma única diferença que sempre pairava entre nós, minha crença. Sou bruxo e ela é devota da Igreja Batista. Mas, surpreendentemente, essa diferença nunca causou um conflito, nunca gerou uma discussão entre nós. Sempre houve respeito mútuo, uma aceitação profunda das escolhas do outro. Às vezes, acompanho minha esposa aos cultos, por respeito e carinho, mesmo que ela nunca tenha me acompanhado nos meus rituais, e sinceramente eu prefiro que assim seja. No fundo, entendemos que nossa conexão vai além das crenças espirituais. Há algo mais forte entre nós, algo que transcende as fronteiras religiosas. Claro, como qualquer casal, temos nossas desavenças, mas nada grave. São desentendimentos pequenos, normais em qualquer convivência. Porém, nos últimos 2 meses, algo tem nos distanciado, algo que tem me feito refletir bastante. Lidiane, minha esposa, deseja ser mãe. Ela quer um filho, mas eu não tenho o desejo de ser pai. Não sinto esse impulso, esse anseio. Não me vejo cuidando de uma criança. A verdade é que em meus rituais já fiz alguns feitiços, rituais pesados envolvendo fetos e questões relacionadas à política. Isso tem a ver com o meu caminho espiritual, mas também é uma das razões pelas quais não me vejo pronto para a paternidade. O problema é que, desde que nos conhecemos, eu sempre deixei claro esse ponto. Nunca tive o desejo de ser pai, e na época Lidiane também compartilhava dessa opinião. Isso foi algo que nos aproximou ainda mais, pois éramos 2 seres que pensavam de forma similar sobre a vida. Contudo, nos últimos tempos, ela começou a fixar a ideia de que queria ser mãe. Isso me pegou de surpresa, pois sei que ela sabia da minha posição. Desde então, nossa relação tem sofrido, embora não tenhamos discutido diretamente sobre o assunto. No entanto, sinto uma tensão crescente, um desconforto que paira entre nós. Não brigar, mas saber que algo não está certo, que algo está faltando. Lidiane ama a igreja. Ela se dedica ao seu ministério, participa ativamente dos cultos e eventos da Igreja Batista. Isso sempre foi uma grande parte da vida dela, e eu sempre a apoiei nisso. Recentemente, um novo pastor chegou à igreja, e Lidiane me convidou para conhecê-lo. Sem problema algum, aceitei o convite. Não tenho nenhum preconceito. Muito pelo contrário, sempre procurei respeitar as crenças dos outros, assim como espero que respeitem as minhas. O culto foi muito bom. O pastor, chamado Edmar, parecia ser uma pessoa simpática, com uma energia acolhedora. No final do culto, Lidiane, como sempre, se dirigiu até ele para dar-lhe as boas-vindas. E foi aí que algo aconteceu. Quando ela se apresentou, eu percebi um olhar no pastor. Um olhar que parecia prender a pessoa, algo quase magnético. Foi o tipo de olhar que causa desconforto, aquele que faz você perceber que algo mais está acontecendo. Minha esposa sempre foi uma mulher muito atraente, com uma beleza que naturalmente chama a atenção. Eu sabia disso, mas naquele momento, algo no olhar do pastor me deixou inquieto. Embora me sentisse incomodado, tentei ignorar. Afinal, Lidiane sempre foi muito educada e receptiva, e o pastor era aparentemente uma pessoa muito respeitosa, mas por dentro, algo dentro de mim ficou agitado. Esse olhar me fez questionar se havia mais por trás daquela interação, algo que eu ainda não conseguia compreender. Lidiane sempre foi apaixonada por atividade física, por manter-se em movimento, por cuidar do corpo. Ela se dedica muito à academia e eu, embora também gostasse de treinar, acabei desanimando ao longo do tempo. Ela, porém, vai todos os dias após o trabalho, determinada a manter a rotina. Para minha surpresa, o pastor Edmar, o mesmo pastor da igreja, começou a treinar na mesma academia e no mesmo horário. Coincidência ou não, parecia que o destino estava cruzando nossas vidas de maneiras que eu não conseguia controlar. Certa vez, fui buscá-la na academia e, como sempre faço, parei no estacionamento e mandei uma mensagem avisando que já estava ali. Mas ao olhar pelo vidro do carro, vi algo que me desconcertou.
Lá estavam eles, o pastor e minha esposa, conversando animadamente. E pelo que pude perceber, a conversa parecia ser muito boa, pois ambos estavam sorrindo, com um brilho nos olhos. Eu, sendo homem e conhecendo os sinais, percebi que havia algo mais ali. Não era um simples papo amistoso. O olhar dele, a maneira como ela sorria, tudo parecia indicar que havia algum tipo de interesse de ambas as partes. E eu não sou bobo, consegui sentir isso imediatamente. Enviei a mensagem para ela e, quando ela chegou ao carro, optei por não dizer nada. Fingi estar tranquilo, agi com naturalidade, esperando que ela fosse a primeira a tocar no assunto. Mas, para minha surpresa, ela não mencionou nada sobre o fato de o pastor estar na mesma academia. Achei aquilo estranho, muito estranho. Afinal, ela sempre foi aberta comigo e não entendi o motivo de omitir essa informação. Com o passar dos dias, percebi que Lidiane estava cada vez mais envolvida com a igreja, de uma forma que não era normal. Antes ela ia aos cultos, mas agora estava sempre participando de eventos, reuniões e atividades. Comecei a ligar os pontos, mas não disse nada, apenas guardei para mim. Fui percebendo que ela estava se afastando de mim, que havia uma certa frieza entre nós. O impasse sobre a questão de ter filhos ainda persistia, mas algo mais estava começando a acontecer, algo que eu não conseguia entender completamente. Em um dia qualquer, avisei a Lidiane que eu iria à casa de alguns amigos para falar sobre bruxaria e magia negra, assuntos que ela sabia que me interessavam. Ela respondeu com um simples "tudo bem" e me disse que também iria à igreja. Não disse mais nada e a conversa seguiu normalmente. Fui até a casa dos amigos, onde discutimos nossas crenças e práticas, e já tarde da noite resolvi passar na igreja para ver se a pegava no fim do culto. Embora fosse uma hora avançada e a igreja já estivesse provavelmente fechando, eu sentia que precisava fazer aquilo. Quando cheguei lá, para minha surpresa, vi de longe, no pátio da igreja, Lidiane com o pastor Edmar. Parei o carro e fiquei observando em silêncio. Eles estavam sorrindo, trocando palavras de forma descontraída, como se tivessem total intimidade. E, para completar, quando a conversa pareceu chegar ao fim, trocaram um abraço. Algo dentro de mim se apertou. Era tarde, já estava escuro e eu sabia que a igreja estava vazia. Aquela cena me deixou nervoso, inquieto. Senti que havia algo errado, uma sensação de maldade no ar, como se estivesse acontecendo algo por trás das minhas costas. Não quis fazer uma cena. Liguei o carro e segui diretamente para casa. Quando cheguei, tomei um banho, me deitei e fingi estar dormindo. Não falei nada, apenas fiquei quieto, observando. Percebi que quando ela chegou em casa, estava focada no celular, distante, quase em outro mundo. Aquele comportamento me deixou ainda mais inseguro, como se ela estivesse escondendo algo de mim. No dia seguinte, acordei cedo, como sempre, e fui até a cama de Lidiane para lhe dar um beijo de bom dia. Mas, para minha surpresa, ela se desviou de mim de forma tão sutil que aquilo me cortou por dentro. Foi ali que a gota d'água transbordou. Eu já vinha pensando muito sobre tudo o que estava acontecendo, mas, naquele momento, a sensação de traição e distanciamento foi tão forte que não consegui mais ignorar. Passei o dia todo refletindo sobre os acontecimentos e decidi que precisava tomar uma atitude. Naquela noite, depois do jantar, fiz um chá de ervas para ela. Ela sempre gostou desses chás e sabia que aquilo a ajudaria a relaxar. Quando ela tomou, logo caiu em um sono profundo, o que me deu a oportunidade que eu precisava. Sem hesitar, peguei seu celular e, com um movimento cuidadoso, coloquei o dedo dela, pois a senha era sua digital e assim fiz o desbloqueio. Fui direto para o WhatsApp. O que encontrei lá não me surpreendeu, mas me deixou incrivelmente irritado. O tal pastor Edmar estava presente nas mensagens, e eu comecei a ler a conversa desde o começo. Ele havia se insinuado desde o início, mas Lidiane, com toda a sua educação e respeito, havia se mostrado distante e até resistiu às investidas dele. No entanto, tudo mudou quando ele perguntou se ela tinha vontade de ter filhos. Ali, naquele momento, foi quando a faísca aconteceu. O pastor, como um verdadeiro manipulador, se mostrou sensível e soube exatamente o que dizer. Iludiu minha esposa, dizendo que adorava crianças e que queria ter mais 2 filhos, pois já tinha um com sua ex-mulher. E com essas palavras, ele conquistou a confiança dela.
Aos poucos, as mensagens começaram a revelar algo ainda mais perturbador. Descobri que em alguns dias ela não foi à academia como sempre fazia. Em vez disso, ela se encontrou com ele em outro lugar. E naquele momento tudo fez sentido. O tipo de treino que ela estava fazendo não tinha nada a ver com exercícios físicos. Eu fiquei paralisado. Meu coração começou a bater mais rápido. A raiva subiu como uma onda violenta dentro de mim. Senti o impulso de acordá-la, de confrontá-la imediatamente e cobrar essa traição. Mas naquele momento de fúria, respirei fundo e me controlei. Recuperei minha compostura e fui para a razão, não para a emoção. Eu sabia que naquele momento, a única coisa que eu poderia fazer era agir com calma, fingir que nada sabia e deixar as coisas se desenrolarem ao meu modo. A vingança seria minha, mas eu a jogaria de maneira estratégica. No dia seguinte foi difícil olhar para ela nos olhos. Manter a pose foi ainda mais complicado, mas eu sabia que para alcançar meu objetivo deveria ser convincente. Quando ela apareceu na sala, disse: "Bom dia", com a voz mais doce possível, tentando disfarçar a raiva que me consumia por dentro. Perguntei com um sorriso contido: "Tudo bem, amor?" Ela me respondeu com um sorriso forçado: "Sim, estou bem." Eu então, tentando manter a calma, disse: "Vai à igreja hoje?" "O pastor Edmar vai estar lá?" Ela, como de costume, respondeu sem hesitar: "Eu acho que vou, mas não sei se ele vai ministrar a palavra hoje, creio que não. Melhor você ir na quarta-feira, é certeza que ele estará lá." Senti a leveza do jogo de palavras dela, a tentativa de esconder a verdade, mas para mim ficou claro que algo estava acontecendo, que ela já não era mais a mesma. Eu disse com um sorriso controlado: "Ah, tudo bem, então vou à casa do velho Chico, tá bom?" Era tudo um jogo de paciência. Eu ia esperar, observar e agir no momento certo. Saí para trabalhar, mas quando voltei, por volta das 6 da tarde, tomei um banho rápido e segui direto para a casa do velho Chico. Ele foi meu mentor na bruxaria, meu guia em todos os rituais que aprendi ao longo dos anos. Além disso, também foi meu padrinho de casamento, alguém que sempre esteve ao meu lado nos momentos mais importantes da minha vida. Eu já tinha conversado com ele sobre o que estava acontecendo entre Lidiane e o pastor Edmar. E, como esperado, ele me sugeriu algo radical. "Faça um trabalho com o urubu", disse ele, como quem dá uma orientação simples, mas carregada de um propósito muito mais sombrio. O tal pastor, que parecia gostar de se envolver com mulheres casadas, estava prestes a se tornar o alvo de uma força muito além daquilo que ele imaginava. Não vou entrar nos detalhes do processo porque há coisas que são complicadas de se explicar e o próprio entendimento de certas práticas não é para todos. Mas basicamente pegamos um urubu, um animal que no meu mundo tem um poder peculiar. Usamos o nome do pastor Edmar, escrevemos em um pedaço de papel e fizemos um pequeno corte e implantamos no urubu. Colocamos o papel com o nome dele dentro do ventre do animal e costuramos. Pode parecer estranho, mas em rituais como esse tudo tem seu significado e cada detalhe é crucial. Obviamente o feitiço envolvia outros processos que não vou revelar aqui, mas o propósito era claro e direto. A partir daquele momento, Edmar começaria a sentir uma dor insuportável em sua região genital, algo que ninguém seria capaz de curar. Essa dor o atormentaria, a ponto de se tornar impossível para ele encontrar alívio. A parte mais intrigante do feitiço era o fato de que, assim que liberássemos o urubu, ele seguiria seu caminho. Onde quer que o urubu fosse, Edmar sentiria o peso do feitiço e da amarração, sem jamais encontrar um rumo certo. Ele ficaria perambulando de um lugar para o outro, sem paz, sem destino, sem futuro. E o mais interessante de tudo é que ele nunca mais seria capaz de ficar com outra mulher. A dor que o consumiria seria tão intensa que ele não teria sossego e nenhum outro encontro físico seria possível. A partir daquele momento, o pastor Edmar se tornaria um homem perdido, com o espírito atormentado pela dor e pela culpa. Ele não teria mais controle sobre sua vida, nem sobre suas ações. O feitiço estava lançado e o destino dele estava selado. Velho Chico, que sempre foi mais do que um mentor para mim, também havia se afeiçoado a Lidiane. Ele a considerava uma boa mulher,
uma pessoa íntegra, mas após descobrir a traição, seu sentimento mudou drasticamente. A raiva e a indignação tomaram conta dele de tal maneira que ele perdeu todo o carinho que um dia sentiu por ela. Eu, por outro lado, não hesitei e dei a carta branca para que ele realizasse o que fosse necessário. Afinal, aquilo tudo não tinha mais volta, e eu queria que lidassem com a situação de uma vez por todas. Com muita paciência e habilidade, velho Chico preparou um boneco de pano negro, simbolizando minha esposa. Era uma representação simbólica de Lidiane, uma imagem criada para carregar as energias negativas que ela havia atraído. Ele usou um líquido estranho, algo que ele mesmo havia preparado, e pingou sobre o boneco enquanto murmurava palavras que eu não conseguia compreender. Esse ritual, assim como os outros, tem um propósito claro, e embora eu não queira entrar em detalhes, o que posso afirmar é que cada gesto feito por ele tinha um significado profundo. A etapa seguinte foi mais intensa. Velho Chico pegou 2 alfinetes com precisão. Um foi cravado na cabeça do boneco e o outro em seu ventre. Quando ele fez isso, recitou uma oração ao contrário, uma invocação com palavras duras e cruéis. Ele disse com uma voz fria que Lidiane ficaria com o espírito da loucura e que seu útero secaria de um dia para o outro como castigo pela traição que ela havia cometido. Ele garantiu que esse seria o preço que ela pagaria e eu, num silêncio profundo, acompanhei tudo. Não pude deixar de sentir uma estranha sensação de alívio, embora ao mesmo tempo a gravidade do que estava acontecendo me abalasse. O que aconteceu a seguir foi, de fato, impressionante. O pastor Edmar desapareceu da igreja sem mais nem menos, como se nunca tivesse existido. Ninguém soube explicar o motivo de sua súbita ausência. Alguns disseram que ele havia saído em uma viagem, mas a verdade é que ninguém tinha qualquer explicação plausível. Enquanto isso, minha esposa começou a mostrar sinais de perturbação mental. Ela, que antes era calma e centrada, foi se tornando cada vez mais insana, como se a loucura que foi colocada sobre ela tivesse tomado conta de sua mente. Eu a levei para sua família, onde eles ficaram tentando entender o que havia acontecido com ela. O que se seguiu foi ainda mais sombrio. Ela foi internada em um sanatório, onde ficou sob cuidados médicos, mas eu sabia que o que a acometia não era algo que a medicina convencional pudesse curar. A dor e o tormento que ela estava passando eram resultado de algo muito mais profundo, algo que eu, de alguma forma, havia permitido. Com Lidiane internada, algo dentro de mim mudou. Eu senti que não havia mais razão para seguir em frente com a ideia de um relacionamento. Não valia mais a pena ser fiel a uma mulher que, no final das contas, me traiu de uma forma tão cruel e traiçoeira. O amor que eu havia dedicado a ela, o tempo que passei tentando construir uma vida juntos, parecia ter sido em vão. Depois de tudo o que aconteceu, decidi que não queria mais saber de relacionamentos. O que eu havia vivido com Lidiane, apesar de intenso, foi marcado por enganos e mentiras. Não valia a pena lutar por algo que, no fim, me trouxe tanta dor. E assim fechei aquela página da minha vida.